Produziu mais uma vez o estudo da consultoria BDO que aponta o valor das marcas dos clubes brasileiros. Para muita gente, Pedro, isso é uma coisa meio abstrata, né? Por que que se chega a esse valor e tal? Antes da gente entrar na essência do estudo, vamos mostrar o que aconteceu nesse ano. Pelas informações que a gente recebeu, a primeira vez que se passa dos 10 bilhões de reais, né? É uma evolução constante que a gente está vendo aí desde 2009, chegando agora a 10 bilhões e 260 milhões de reais. E um crescimento... apesar do crescimento, Barreto, só uma informação importante nessa parte do consolidado. Apesar do crescimento dos últimos anos, a gente pode ver que o último ano foi o pior crescimento se você compara com os anos anteriores. Então, nós estamos falando de um crescimento só de 3%. Tem razão. Agora, o universo dos 40 clubes, são os que estão naquele momento nas séries A e B ou são os 40 clubes de maior... Vocês pesquisam sempre os mesmos 40 clubes a cada ano, os que têm maior receita? Não, tem alguns clubes de Série C e tem clube também de Série D. Na verdade, são as 40 marcas mais valiosas do país. Agora, então eu quero chegar na essência do negócio. Como é que se calcula o valor de uma marca, né? Para a gente fica parecendo uma coisa muito abstrata. Só para explicar de uma maneira bem resumida, esse é o 10º ano que a gente faz esse estudo, então é a 10ª edição. Na verdade, são mais de 40 indicadores que são pautados em 3 grandes pilares. O primeiro grande pilar é voltado à parte de torcida, ou seja, toda a gama de consumidores que um clube tem para atingir. O segundo grande pilar é mais voltado a mercado, ou seja, onde que ele está inserido. Ele está num mercado comercialmente bem desenvolvido, ele está num mercado que tem propensão ao consumo, então são vários indicadores dentro desse pilar. E o terceiro grande pilar é mais voltado à receita, ou seja, tudo aquilo que ele consegue converter financeiramente com a sua marca. Então, quanto que a televisão paga para transmitir um jogo do clube, quanto que o patrocinador paga para estampar na sua camisa, quanto que ele arrecada de licenciamento, tudo que for exploração comercial em cima da sua marca. Então, se um sheik árabe chegasse aqui no Brasil, desculpa quem eu interromper, mas só para tirar essa dúvida, chegasse um sheik árabe hoje querendo comprar um clube brasileiro, quero comprar o clube mais valioso que tem aí. Então, não seria um absurdo ele pagar esse 1 bilhão 693 milhões 800 mil reais pelo Flamengo, é isso? Só uma coisa importante, a gente está falando de marca como um todo, e não um valuation no patrimônio, sentido... né? Claro. Exato. Tem um patrimônio Tanto que nós físico, nem consideramos ativos físicos, por exemplo, entre outros. Qual foi o clube que mais cresceu dentro desses 3 e pouquinho do ano passado? No último ano, o clube que mais cresceu em valor absoluto foi o Flamengo. Tá? Mas em termos proporcionais dos primeiros do ranking, foi o Palmeiras. E a Chapecoense nessa história depois do acidente e da repercussão mundial que teve? Como é que ficou a Chapecoense aí em termos de crescimento? Esse foi um ponto importante, Barreto. A Chapecoense nos últimos 5 anos foi o clube que mais cresceu proporcionalmente de todos no ranking. Tá? Isso até mesmo antes daquela tragédia já era o clube que mais crescia em termos de marca. Obviamente que no último ano potencializou em muito porque... ele ganhou uma dimensão, um carinho no mundo inteiro. Hoje, por exemplo, a Chapecoense é o segundo clube com mais seguidores internacionais no país, né? Então, foi jogar com o Barcelona, ganhou uma notoriedade interessante e, guardado as proporções de acordo com o seu tamanho, foi o que mais cresceu nesse último ano também. Qual o primeiro? Internacionais. É o Flamengo. Flamengo? Hoje é o Flamengo. Uma curiosidade. Aí os dados específicos do Flamengo, Birner, olha aí, ó. Olha aí. Perfeito. Esses são os clubes que cresceram em valores absolutos, né? O Flamengo cresceu mais de 200 milhões de reais, o Corinthians 171, o Palmeiras quase 102, o São Paulo quase 69, o Grêmio mais de 40, e aí a Chapecoense aparece com esses 32 milhões, que representam muito, né? Até porque ela parte de um valor menor. Então a pergunta do Felipe Diniz está contemplada aí nesse crescimento em valores brutos da Chapecoense. Eu tenho uma curiosidade. Não, Pedro, você sabe que jornalista é um bicho chato, né? Pelo menos alguns deles eu me incluo entre os chatos. Quando você cita, por exemplo, receita, patrocínio, o Palmeiras, por exemplo, tem uma situação atípica, né? Onde o próprio patrocinador já falou que investe mais do que ele acha que a marca vale. O que entra na conta? Na verdade, vamos imaginar o seguinte. Nós estamos falando de um conjunto de quase 40 indicadores. Exatamente para que um indicador por si só
não cause essa proporção. Hoje o Palmeiras tem a maior arrecadação de patrocínio do país, tem a maior arrecadação de bilheteria do país, teve no ano passado a melhor média de público do país, então foram vários indicadores que fizeram com que o Palmeiras crescesse mais do que os outros proporcionalmente. Então, não foi só a questão de ter um patrocinador único que colocou. E o Vasco, que tem a quinta maior torcida do país, por que tão embaixo? O Vasco ele está com uma receita muito menor do que o dos outros clubes, e aí você falando não só de marca, mas ele tem uma torcida que é pulverizada também, que ele tem um pouco mais de dificuldade até de atingir e de levar o seu produto direto em loco para ele. Ele tem algumas outras... O contrato de televisão dele não acompanhou o ritmo de crescimento dos outros grandes clubes. Ele está no mercado extremamente bem desenvolvido comercialmente, mas não tão desenvolvido quanto o mercado de São Paulo, por exemplo. Então, de novo, são 40 variáveis que trazem isso, mas o Vasco, se você pegar uma linha dos últimos 10 anos, ele não acompanhou o crescimento dos principais concorrentes. É possível dizer que ele tem um potencial de crescimento maior do que clubes que estão acima dele, por exemplo? Sim, com certeza. E o Palmeiras é um exemplo claro disso. É uma comparação muito, muito interessante. Porque o Palmeiras, até 3 anos, se você voltar 3 anos, ele não competia com os 3 primeiros do ranking. Ele competia com o 5º colocado. E aí, com a Arena voltando, com o patrocinador, ele sendo campeão, né? Ou seja, potencializando isso dentro de campo, ele mudou de patamar. Ultrapassou o São Paulo, hoje é a 3ª marca mais valiosa. O Vasco tem que fazer um trabalho parecido, porque ele tem massa, ou seja, ele tem torcida grande, mas que ele ainda não consegue explorar e converter aquilo para que ele vire consumidor. Sérgio Xavier tem uma dúvida. A minha dúvida, você, en passant, tocou nela já, que é a história do São Paulo, né? Quer dizer, o Palmeiras passou o São Paulo. São Paulo está numa situação atípica, né? Porque esse ano vendeu muita gente, arrecadou muito dinheiro com venda de jogadores. Eu só acho que o Vinícius Júnior passa o São Paulo, né? E também não é um ano bom, né? Esportivamente, por mais que o Morumbi ande lotado. Qual é a situação do São Paulo nessa avaliação de marca? O São Paulo também, no histórico recente, o São Paulo, se a gente voltar 3, 4 anos, ele disputava a liderança com o Corinthians e com o Flamengo. Ele era muito mais efetivo, muito mais eficiente do que os principais concorrentes, porque ele tinha uma torcida menor do que do Flamengo e do Corinthians, em termos absolutos, mas ele tem uma torcida com uma propensão ao consumo muito interessante. Então, ele conseguia explorar e a gente tinha também o sucesso dentro de campo. Quando o sucesso dentro de campo do São Paulo não veio, ele teve um pouco mais de dificuldade de conseguir converter isso. E aí a gente consegue ver que nos últimos 3 anos, dos 5 maiores clubes, foi o que mais perdeu em termos de marca. E aí não só quando a gente fala em valor de marca, a gente está falando da consequência. Ou seja, a gente vê que o patrocinador não quer pagar mais tanto dinheiro para o clube, ele já não fica mais tão atrativo comercialmente falando. Então, isso tudo é um ciclo que a gente chama o ciclo vicioso de alguns clubes do futebol. Então, o São Paulo, nos últimos anos, realmente não conseguiu acompanhar e a gente pode ver que ele foi ultrapassado pelo Palmeiras e ele perdeu completamente aquela disputa pela liderança. Ele foi líder do ranking por um tempo. Pelos números ali, me chama a atenção o crescimento do Paysandu. O que é que o Paysandu fez de diferente nos últimos anos, Pedro? O Paysandu fez algumas ações. Quando a gente fala de clubes da série C, D, clubes de divisões de acesso, um pequeno trabalho, você muda bastante o patamar. Então, imaginando que os contratos de televisão de série C para a série B, você sai do 0 para 4, 5 milhões. Você sai da série B para a série A, você sai de 4, 5 milhões, você vai para 30, 40. Né? Então, você muda completamente seu patamar. O Paysandu fez além de ter subido de divisão nos últimos 3 anos, você pegar ele mudou de patamar, de divisão, o Paysandu fez um trabalho muito voltado a licenciamento, que foi um trabalho bem diferente que os outros clubes fazem. Ele pegou a marca dele, ele não colocou para um fornecedor fazer o seu trabalho de licenciamento, a sua camisa, etc. Ele mesmo trouxe para dentro. Então, foi um trabalho diferente, que trouxe um sucesso e trouxe uma receita interessante. Dentro desses indicadores, conta também o que o clube faz pelo social, pelo entorno, pelas pessoas, enfim, não só pelos torcedores. O trabalho social do clube entra nesse indicador? É um dos indicadores, mas ele é um indicador dentro desses 40. O impacto dele não é tão grande quanto a conversão em receita de marca mesmo. Entendi. O Pedro, o torcedor comemora tudo, né? Então, nesse momento já tem um torcedor zoando o outro, minha marca é mais valiosa do que a sua. Mas tirando isso, né, que no futebol isso é sempre um valor também para o torcedor, qual é a vantagem que o clube tem de ser a marca mais valiosa? Isso
Isso é só uma constatação ou hoje um clube pode ir para o mercado e dizer, olha, a minha marca é a mais valiosa do mercado brasileiro e por isso você deveria investir aqui, enfim. É um ranking também que é esperado ansiosamente pelos próprios clubes? Sim, sim. Na verdade, a gente até demorou para soltar o desse ano. Eu tenho sido bastante demandado pelos clubes para saber a posição de cada um deles. Quando a gente fala de valor de marca, a gente fala do potencial comercial do clube. Tá? Então, não é quanto vale. Se eu quiser comprar o clube, eu venho com esse cheque e levo. E sim o potencial que eu tenho de exploração em cima dessa marca. É importante, você falou de torcedor, Barreto. Principalmente de 5, 4 anos para cá, a gente vê torcedor comemorando que o clube tem a CND, que é o que tem a maior receita, que tem maior público. Então, isso não ganha campeonato. Não, isso está virando secundário. Até só um vai ganhar também, né? Mas sim, os clubes têm nos procurado bastante para saber como eu faço para potencializar a minha marca em relação a esse ranking. E qual você apontaria assim como... não quero jogar uma carga pesada nas suas costas de dizer a maior decepção da lista. Mas vamos dizer assim, qual é o clube que você acha que está mais fora da curva? Que chama atenção. Teria o potencial para estar muito mais distante. O Birner, por exemplo, citou o caso do Vasco. Você disse, não, o Vasco poderia estar numa posição mais alta do ranking, como aconteceu com o Palmeiras. Tem algum que tem uma disparidade muito grande entre o seu potencial e a posição que ele ocupa no ranking? Todo clube que tem uma gama de consumidores muito grande para atingir, ele tem um potencial maior, ele já parte com vantagem. A gente tem que lembrar que quando a gente fala gama de consumidor, a gente está falando que o torcedor já é fidelizado. Então, os clubes têm mais facilidade em atingir quem são seus consumidores. Afinal de contas, um torcedor do Vasco não compra o produto do Flamengo porque está mais barato, porque está em promoção a camisa do goleiro do Flamengo. Né? Então, eles já são extremamente fidelizados. Então, se você conseguir explorar e fazer com que ele se torne esse consumidor, teoricamente, você já sai em vantagem competitiva. Né? Esse é um dos pontos. Mas, falando de uma maneira geral, a gente consegue ver nos últimos anos alguns bons exemplos. Né? Então, a gente viu o Corinthians, principalmente pós-2009, ele saiu de uma briga com São Paulo e Flamengo, ele foi líder isolado até chegar no patamar de ser campeão do mundo, etc. Óbvio, ele teve Ronaldo, teve uma visibilidade internacional, teve um patamar diferente e realmente ele foi a marca mais valiosa por um tempo. Se você pegar o Santos, principalmente na época do Neymar, também era uma marca muito atrativa comercialmente. Então, o Santos chegou a ser a 5ª marca mais valiosa do país, tendo uma torcida proporcionalmente menor que dos seus principais concorrentes. Então, ele conseguia converter isso de uma maneira mais eficiente. Agora, muito bem citado aqui pelo Vitor é a questão do Vasco. O Vasco tem uma torcida enorme. Ele sim tem um potencial para competir diretamente com Palmeiras, com São Paulo, né? E hoje ele não está competindo diretamente com esses principais players. Então, precisa mudar talvez a comunicação. E aí eu uso o Flamengo como exemplo. O Flamengo, quando entrou a nova gestão, ele quis usar uma comunicação mais de mercado, de credibilidade, de transparência. Isso é música nos ouvidos do mercado, porque toda marca quer estar atrelada a desempenho, alta performance e tudo que o futebol proporciona. E se você tem algo relacionado com governança, com mais transparência, é a combinação completa para que ele fique mais atrativo comercialmente. Pedro, para a gente encerrar, quanto vale uma marca internacional? Só para a gente fazer a comparação. Nós estamos falando de a marca mais valiosa aqui no Brasil. A gente ainda não soltou o estudo, por isso eu não posso falar em alguns valores, até porque a gente faz com a nossa empresa em UK, essa parte da Europa, mas nós estamos falando de mais ou menos 1/3 do valor de uma marca europeia. Então, um grande clube europeu... Eu fazendo a conta aqui na minha cabeça, está valendo uns 5 bilhões. De novo. Você não pode falar o número, só estou fazendo uma conta aqui Estou fazendo uma conta aqui da minha cabeça. Achei que a proporção era mais exagerada. E a gente fosse pegar uma marca de um clube europeu e pensar em aplicação prática nesse sentido. Um clube europeu vale os 40 do Brasil. Né? Porque isso aí tem relação com projeção, né? Com potencial. Claro, de quem você atinge no mundo e não só no seu país. Né? Nós estamos falando em potencial comercial. Né? Quando a gente fala em marca, a gente fala em potencial comercial. Então, as marcas brasileiras, por mais que a gente possa dizer que elas ainda são regionais, não são internacionais, elas têm um potencial enorme não só em região. Tá? E aí a gente está falando já de uma questão até um pouco mais estrutural, que acho que a gente poderia entrar até numa outra pauta. Você vê alguém preocupado em crescer internacionalmente desses clubes? Eu acho que tem um passo a passo.
Tá? Para você conquistar, você ultrapassar essa parte de território, você precisa primeiro conquistar a base aqui internamente. Então, alguns clubes eu vejo já com esse trabalho pensando, mas aí você tem que ter uma questão mais de produto. Se você vai querer ser internacional, não é um clube de vanguarda. O exemplo claro é a Premier League. A Premier League é uma estrutura muito voltada a internacionalizar. Então, o jogo passa de manhã aqui no Brasil, mas à tarde, na hora do almoço, né? Em Londres. Exato. Por isso que eu disse que é uma questão mais estrutural. E não tem jogo de time reserva lá, né, Pedro? Não tem um time reserva contra outro time reserva, né? Isso ajuda a valorizar a marca do campeonato, o produto e que reforça o time, certo? Exato. Aqui no Brasil, por exemplo, a principal competição, na verdade, da América Latina, nós estamos falando da Libertadores. A final é numa quarta-feira, 10 horas da noite, no horário de Brasília. Não tem como você exportar esse produto, né? Então, ou seja, não tem como você ser atrativo para outro mercado. Então, tem várias variáveis que impactam e que isso não é culpa dos clubes. Aí estamos falando de uma questão mais estrutural do produto como um todo. Por isso que quando a gente fala aqui, não é só porque a gente é chato. Eu sou chato, mas não é só por isso que eu falo que tem que valorizar o seu principal produto, que é o seu campeonato. A marca do clube, ela não cresce sozinha. Pedro Daniel, muito obrigado pela participação no Seleção Sport TV.